It's not who I am underneath, but what I do that defines me. Bruce? O caráter é aquilo que somos no escuro. Dwight Moody. Essa frase simples carrega uma verdade poderosa. Quando ninguém está nos observando, quando não há expectativas externas ou regras a seguir, quem somos de verdade? O que você faz quando ninguém está olhando? Essas perguntas são essenciais para entender o que realmente significa ter caráter. Mas antes de aprofundarmos nesse conceito, vamos começar pelo básico. O que é caráter? O caráter é um conceito complexo e muito debatido, tanto na filosofia quanto na psicologia. Ele pode ser descrito como um conjunto de princípios morais, valores e hábitos que moldam a nossa identidade e guiam as nossas ações. Diferente da personalidade, que é a forma como expressamos quem somos, o caráter é a base ética que sustenta as nossas decisões. Aristóteles, em sua análise sobre o caráter, propôs 3 tipos principais: o virtuoso, o continente e o incontinente. O caráter virtuoso é aquele que age de acordo com a razão e as virtudes, buscando sempre o equilíbrio e o meio-termo. O indivíduo continente sente o impulso de agir mal, mas consegue resistir e escolhe o bem, mesmo contra suas inclinações. Já o incontinente deseja fazer o que é correto, mas frequentemente cede às tentações e falha em agir conforme suas intenções. Para Aristóteles, o caráter virtuoso é o ideal, enquanto o continente e o incontinente ainda estão em processo de aprimoramento moral. Já Immanuel Kant trouxe uma visão diferente, baseada na ideia de dever. Para ele, o caráter pode ser dividido entre o moral e o imoral. O caráter moral é aquele que age de acordo com princípios universais, respeitando o dever e colocando os valores éticos acima dos interesses pessoais. O caráter imoral, por outro lado, age apenas com base em seus próprios interesses, ignorando os deveres morais. Para Kant, a verdadeira força do caráter é mostrada quando alguém segue o dever, mesmo quando isso não traz vantagens imediatas ou reconhecimento social. E Nietzsche, em sua filosofia, apresenta uma visão contrastante sobre o caráter. Ele diferencia o caráter autêntico do caráter ressentido. O caráter autêntico é aquele que vive de acordo com sua própria vontade e essência, sem se submeter às normas impostas pela sociedade. Essas pessoas seguem seu próprio caminho, buscando viver de forma plena e verdadeira. Já o caráter ressentido é marcado pela conformidade, suprimindo seus desejos para atender às expectativas dos outros. Essa repressão gera ressentimento, pois a pessoa se sente presa a uma vida que não reflete sua verdadeira natureza. Caráter e índole, qual a diferença? Muitas vezes, confundimos caráter com índole, mas são conceitos diferentes. A índole é a predisposição natural de uma pessoa, o seu temperamento básico, que pode inclinar para o bem ou para o mal. Já o caráter é moldado ao longo do tempo, pelas escolhas que fazemos e pelas experiências que vivemos. Pense na índole como a argila, e no caráter como a escultura que você faz com ela. Você pode nascer com uma tendência natural para ser compassivo ou egoísta, índole, mas são as suas decisões diárias que irão definir o seu caráter. Tipos de caráter. Vamos falar agora sobre os diferentes tipos de caráter que podemos encontrar, tanto nas classificações filosóficas quanto nas observações da psicologia. 1. Caráter virtuoso. Este é o caráter ideal, segundo Aristóteles. Uma pessoa com caráter virtuoso age de acordo com as virtudes, buscando o equilíbrio e o meio-termo. Ela faz o que é certo não por obrigação, mas porque entende que esse é o caminho para a felicidade e para o bem-estar coletivo. Exemplo, imagine alguém que, ao encontrar uma carteira na rua, não pensa 2 vezes antes de devolver ao dono. Ela faz isso não porque quer reconhecimento, mas porque sabe que essa é a ação correta. 2. Caráter fraco ou indeciso. Uma pessoa com caráter fraco sabe o que é certo, mas tem dificuldade em seguir seus próprios princípios.
Ela é facilmente influenciada pelo ambiente e pelas opiniões dos outros. Exemplo, pense em alguém que sabe que é errado falar mal de um colega, mas participa da fofoca para não se sentir excluído do grupo. 3. Caráter amoral. Indivíduos com caráter amoral não agem com base em princípios morais. Suas decisões são tomadas com foco nos benefícios imediatos, sem consideração pelo impacto ético. Exemplo, alguém que mente para obter uma vantagem em uma negociação, sem sentir qualquer remorso. 4. Caráter narcisista. O caráter narcisista é guiado pelo egocentrismo e pela falta de empatia. Essas pessoas fazem o que for necessário para satisfazer seus desejos, mesmo que isso prejudique os outros. Exemplo, um líder que manipula seus funcionários apenas para ganhar reconhecimento, sem se importar com o bem-estar deles. 5. Caráter heróico ou altruísta. O caráter heróico é aquele que age por compaixão e altruísmo, mesmo que isso signifique sacrificar seus próprios interesses. Essas pessoas colocam o bem dos outros acima de si mesmas. Exemplo, alguém que arrisca a própria segurança para salvar uma pessoa desconhecida de um acidente. 6. Caráter condicionado ou conformista. O caráter condicionado é aquele que age conforme as normas sociais, sem refletir criticamente sobre elas. Essas pessoas seguem regras e expectativas apenas porque todos ao seu redor fazem o mesmo. Exemplo, alguém que mantém preconceitos apenas porque cresceu ouvindo essas ideias, sem nunca questioná-las. 7. Caráter psicopático. Esse tipo de caráter é marcado pela completa ausência de empatia e culpa. As ações são frias e calculadas, muitas vezes manipulando os outros para benefício próprio. Exemplo, uma pessoa que se aproveita da confiança de amigos e familiares para cometer fraudes financeiras, sem sentir remorso. Uma história para refletir. Vamos ilustrar isso com uma pequena história. Imagine uma situação em que 3 amigos encontram uma mala cheia de dinheiro perdida em um parque. O primeiro, com caráter virtuoso, imediatamente sugere entregá-la às autoridades, pois sabe que esse é o certo a se fazer. O segundo, com caráter fraco, hesita e pensa em ficar com o dinheiro, mas acaba concordando com o amigo por medo de ser mal visto. O terceiro, com caráter amoral, sugere dividir o dinheiro e guardar o segredo, acreditando que ninguém jamais descobrirá. Qual desses amigos mais se aproxima de quem você seria nessa situação? Agora, quero que você faça um pequeno teste mental. Responda o sim ou o não para as seguintes perguntas. Você devolve o troco a mais que recebe? Quando comete um erro, admite a responsabilidade. Você ajuda pessoas em necessidade, evita falar mal dos outros quando eles não estão presentes? Guarda segredos que te contaram em confiança? Segue seus princípios, mesmo quando a maioria discorda? Age com empatia, mesmo com quem é diferente de você. O que suas respostas dizem sobre você? Será que você se encaixa mais em um caráter virtuoso, ou talvez ainda esteja em processo de fortalecimento moral? Lembre-se, o caráter não é algo fixo. Ele muda e evolui com o tempo, dependendo das escolhas que fazemos. E voltando à frase do início, o caráter é aquilo que somos no escuro. Agora você entende. O caráter é aquilo que fazemos quando ninguém está olhando, quando não há recompensa, nem reconhecimento, apenas nós e a nossa consciência. Então, eu pergunto a você: qual é o seu caráter?